Bom dia, família Palmeiras, passando aqui para gravar mais um vídeo para vocês, falando sobre o nosso Verdão. Hoje eu vim trazer um vídeo que repercutiu bastante, de Felipe Melo falando sobre essa transferência de Dudu para o Atlético Mineiro, em relação um pouco sobre a grama sintética, Em relação a isso, eu sou uma pessoa que Felipe Melo tem opiniões bastante fortes, mas ele sempre fala o que ele acha, essa é a verdade. Não concordo muito com algumas coisas que o Felipe Melo diz e fala, Mas nessa daqui, na minha opinião, ele falou simplesmente a verdade sobre Dudu. E eu vou reproduzir aqui o vídeo para vocês ter a opinião de vocês também, se vocês não viram ainda, Vou mostrar aqui para vocês, viu? Dudu está muito próximo do Atlético Mineiro e teria apagado as mensagens que quando era era jogador do Cruzeiro, ele teria feito falando da insatisfação de jogar na grama sintética. Só que o Atlético Mineiro agora vai passar a ser grama sintética. Sabe o que eu acho disso tudo? Eu acho que nós temos que ter as nossas opiniões bem claras. E não tem que mudar por causa de A ou B. Sabe? Não é porque você está indo para o Atlético Mineiro ou porque você vai para o Palmeiras ou... Sabe? Se você já fez uma postagem, se você já fez já passou a sua mensagem, cara, acabou. Fechou com outro? Problema, fechei com outro. E aí? É assim, galera, eu concordo bastante com esse vídeo de Felipe Melo, Acredito que se ele falou em relação à grama sintética, é a opinião dele, Não é porque ele está indo para outro time que o Atlético Mineiro que vai implantar também a grama sintética que ele tem que mudar de opinião, Isso demonstra muito o caráter da pessoa do ultimamente, esses últimos. Após essa transferência que saiu do Palmeiras, está errando bastante, tá tendo falhas que tá se contradizendo, parecendo até outra pessoa, Infelizmente, essa briga com Leila Pereira, ele saiu fora de si, Não conseguiu manter o controle e está cometendo bastante erros, Apesar dessa transferência para o Atlético Mineiro pode ser até melhor para ele, Porque o Atlético Mineiro é um time mais, na minha opinião, mais competitivo. Está, para mim, nesses últimos anos Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, Apesar que ultimamente não está tá na Libertadores, Mas tem um time bastante bom, Pode brigar pela parte de cima. Mas também sobre Dudu, é um ídolo nosso, Ele se doou para o Palmeiras por muitos anos, Teve aquela saída dele para o Catar, Que ele, até nessa saída dele para o Catar, ele não queria voltar para o Palmeiras, essa é a verdade. Só que o time lá dele lá tem algumas questões financeiras, E não teve como segurar ele. Ele não queria vir voltar para o Palmeiras, Queria ter ficado lá no Catar. E voltou para o Palmeiras, voltou até que conseguiu jogar bastante jogos bons, com Abel Ferreira. Não foi aquele Dudu de antigamente, De 2015 até 2020. Mas conseguiu se encontrar no time e até ajudou bastante o Palmeiras nessa passagem dele de volta aí depois do Catar, Mas nesses últimos jogos, depois da lesão, ele não conseguiu mais ter rendimento, com o Palmeiras. Acredito que até também ter sido uma escolha realmente boa não ter deixado ele no Palmeiras, Porque querendo ou não, todos esses grandes times têm seus ídolos e tudo mais, mas quando não tá mais rendendo, eles caçam de jogar fora, essa é a verdade. O Real Madrid faz muito isso, Com seus ídolos. E Dudu também, não era nem só a questão de jogar também não, ele já tava opinião bastante, dando bastante opiniões assim que se contradizia, Principalmente com Leila Pereira. Queria ser titular no Palmeiras e tudo mais, e Abel Ferreira não estava botando ele de titular, então ele já estava começando a achar ruim. Foi um dos motivos para ter saído do Palmeiras, Mas assim, Dudu continua, na minha opinião, continua sendo um ídolo para nós, por tudo que demonstrou. Eu sempre ligo muito, é mais para o jogador em si, o que ele mostra dentro de campo, não a vida dele, pelo vida dele pessoal e tudo mais, as coisas que ele faz, eu gosto.
sou muito ídolo da pessoa, mas também só pelo questão de dentro de campo. É óbvio que tudo que eu também faz fora de campo também faz com que se torne mais ídolo, né? Mas para mim o que ele doou para o Palmeiras, fez para o Palmeiras durante essa passagem dele que foi bastante grande, né? 2015 a 2020, 2024, né? Só que teve um ano lá no Catar, para ter uns 8 anos de Palmeiras, né? Se dedicou bastante, sempre mostrou ter amor pelo time, né? Ter nessa reta final, né? De, de contrato dele. Dudu é um cara que demonstra como não ser, como o que fazer para se tornar um ídolo, né? Fez tudo certo, mas na reta final de contrato, no finalzinho da carreira dele no Palmeiras, ele fez bastante coisas erradas com que faça com que muitas pessoas não tratem ele como o ídolo que ele deveria ser, essa é a verdade, pelo que ele mostrou dentro de campo, né? Mas assim, concordo bastante com essa entrevista com essa fala de Felipe Melo, desse vídeo dele. Ele não precisava mudar de opinião só porque está indo para outro time. Se ele falou que não se agradava muito do gramado sintético, ele deveria ter mantido a palavra, não ter apagado os posts. Ele apagou os posts tudo no valor do Cruzeiro, né? Mas é a opinião dele, ele faz o que ele quiser, né? Eu mesmo também, por exemplo, fosse para preferir no Palmeiras jogasse num grama sintético ou no gramado bom, né? Aquele gramado top de linha, igual tem na Europa, eu preferi que o Palmeiras jogasse num gramado top de linha, né? Sem ser grama sintética, né? Porque a grama sintética tem aquela coisa em relação, não muito nem em relação a jogar machucar o jogador, mas sim também na questão de velocidade da bola, a bola corre mais, E muitas vezes também, principalmente o gramado do Palmeiras, às vezes tá muito mesmo sendo sintético, tá muito estragado. Também até a cor dele, né? Não é uma cor muito bonita, igual, por exemplo, alguns estados que tem aí, que é a cor do gramado, né? É muito mais bonito. Para quem assiste na televisão sai muito melhor, entendeu? O jogo fica até muito agradável para assistir. Então, por esses motivos, eu preferi uma gramazinha normal, né? Mas a gente sabe como é o cenário do futebol brasileiro, é muitos jogos, tem shows e tudo mais. E a grama normal não aguentaria muito tempo no estado do Palmeiras, essa é a verdade. Nem a sintética tá aguentando, né? Mas enfim, galera, hoje vai ter um jogo super importante contra o Ceará. Contra o Ceará não, contra o Vasco, olha. Pensando no jogo passado contra o Vasco. E vamos lá torcer pro Palmeiras conquistar essa vitória em cima do Ceará, do Vasco. Espero que vocês se inscrevam, curtam, comentem, divulguem. A gente tá abrindo esse canal agora. E até mais tarde, tá? Possível vitória do Palmeiras, se Deus quiser.